Mentiras podem curar a nossa sociedade? Podem curar a monotonia, o niilismo, etc? Esperançosamente essas perguntas serão respondidas nesse vídeo hoje. Eu tava vendo essa crítica contra o David Lynch. Era um vídeo onde o cara falava que o David Lynch foi desonesto sobre o seu processo criativo para tentar criar um mito sobre si mesmo. Basicamente dizendo que o David Lynch mentiu sobre quem ele era, mentiu sobre o jeito que ele escrevia os filmes e produzia os filmes. Eu acredito que por uma série de motivos, artistas têm o direito de mentir, e se você pensar como um artista, você também deveria mentir. Primeiro eu preciso falar sobre artistas. Quando um artista mente, não é uma questão de honestidade, mas uma questão de arte. Veja bem. Por exemplo, Jack Kerouac, ele disse que escreveu On the Road em 7 dias, uma semana, e em um rolo comprido de papel. Isso é impossível. É obviamente uma mentira. Mas quando Jack Kerouac disse isso, ele não estava querendo enganar o público e fazer uma imagem sobre ele. Na verdade, a gente nunca vai saber o que ele estava querendo de verdade. Mas o ponto não é esse. O ponto é que isso fez parte da obra de Jack Kerouac. Quando a gente lê os livros dele, quando a gente vê entrevistas com o artista em questão, nós imaginamos esse artista escrevendo esse livro num rolo de papel durante uma semana, 450 páginas, 50 e poucas, sei lá. É uma questão de obra, faz parte da arte dele. A arte dele não é só o livro, é também o imaginário que nós temos ao redor do artista. Assim como David Lynch, quando ele diz que o seu método criativo é subconsciente, que meditação faz parte e que ele fica imerso naquilo, independente se isso é real ou não, faz parte da obra, faz parte de imaginarmos o personagem David Lynch, a arte de David Lynch. O ser humano precisa de ilusões. Todos nós precisamos de ilusões, de doces mentiras. Amor, arte, beleza, educação, religião, opinião. O que são esses senão invenções humanas? Oscar Wilde dizia que a natureza parecia ter uma condição de incompletude. Ela é crua, sem sonhos, sem novidades. A gente pode pensar que o ser humano possui um dom do tédio, da monotonia, né? Ele não gosta do monótono, ele não gosta do natural, ele não se contenta com aquilo que é natural, que é apenas utilitário. Ele não é como um animal que consegue só comer, beber água. Ele precisa de novidades. E, mais importante ainda, o ser humano possui uma necessidade de inventar. Ele não quer apenas sobreviver, ele quer viver. Ele não quer ficar caçando animais na selva, ele quer morar com prédios em uma sociedade inventada, com regras inventadas. Isso aqui é um blazer, não é um terno. Ali eu tenho um terno. E esse terno é uma mentira. Porque quando eu visto ele, eu visto uma máscara. Eu visto a máscara de uma pessoa bem vestida, estilosa, respeitável, sofisticada, responsável. É um terno, é um símbolo. Nós temos isso por toda a nossa sociedade. A ideia de regras, a ideia de civilização. A humanidade vive inventando histórias, inventando mentiras. Nos iludimos com ideias de moralidade, de sentido para as nossas ações. Todas essas são invenções humanas. São nossas criações. Mas o que é a verdade, então? O que é a verdade para nós? A verdade é o mínimo para sobreviver.
A verdade é o cru. A verdade é sem graça. A verdade é a natureza, o instinto, a barbárie. A verdade compõe todas as coisas úteis da vida, mas a arte é inútil. A arte não serve para nada. As mentiras que eu estou dizendo aqui não são mentiras para manipular os outros, para ganhar algo. Essas são mentiras que servem para alguma coisa, não. Eu falo de mentiras que não servem para nada. Mentiras como o amor, eu estou amando, eu estou apaixonado. O que é isso? Senão uma invenção humana, uma coisa que só nós sabemos e entendemos. Eu conheço uma mulher que ela tem um piercing aqui. E uma grande mentirosa, ela diz que esse piercing é uma lágrima que cristalizou como um cristal. A questão é, todos nós sabemos que não é isso. Mas quando ela diz isso pra gente, nós não estamos vivendo nesse mundo de realidade. Nós estamos em um espaço liminar entre a verdade e a mentira. E então vamos decidir para qual lado nós mais gostamos de estar. Eu escolho o lado da mentira. Eu escolho o lado do romance. Vamos pegar um exemplo simples. Eu tenho essa taça Coop aqui. E eu tenho esse canal no YouTube. Se eu começar a dizer para vocês que isso aqui é uma joia de família, que isso aqui veio direto da aristocracia espanhola, eu sou descendente de espanhol e nós carregamos isso da Espanha até aqui. Essa é uma mentira, né? Mas vocês, telespectadores, estarão tendo uma experiência neste canal, que é um canal artístico. Vocês estarão tendo uma experiência estética. Eu estarei proporcionando para vocês uma verdade, de certa forma. Uma verdade que vocês podem ou não participar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as mentiras boas são aquelas que são evidências de si mesmo. Ou seja, essa mentira só existe porque eu a contei. Essa verdade só existe porque eu a contei. Ela não precisa realmente ser explicada. Ninguém irá cobrar satisfações disso, porque estamos brincando com a realidade aqui. Estamos nos divertindo, assim como a moça do piercing que eu mencionei. Estamos tornando a vida com mais graça. A humanidade adora isso. E quanto àquele papo de niilismo, de salvar a sociedade da monotonia, onde é que isso se encaixa? Justamente aqui. Nós precisamos acreditar em mais mentiras. Nós não precisamos só mentir mais, mas também acreditar nas mentiras. Nós precisamos entender que aquilo que é verdade, aquilo que é natureza, aquilo que é instinto, é extremamente sem graça, dói a alma do ser humano. O ser humano anseia por algo a mais do que a vida. O ser humano quer amar, sonhar, ele quer construir algo, ele quer ser alguém além de um animal, ele quer vestir roupas, ele quer dizer: isso é bonito, eu gosto disso, eu quero isso na minha casa, eu quero isso na minha mesa, decorando o meu dia a dia. E eu acho que se você chegou até aqui nesse vídeo, você já percebeu que não é um vídeo sobre mentir para ganhar vantagem, para crescer na carreira, para projetar uma imagem de sucesso. É um vídeo sobre mentir por diversão e mais nada. Mentir por humanidade, mentir por ser um ser humano, mentir por amor à própria ilusão, mentir para poder sonhar, mentir para si mesmo, se permitir ser enganado pela vida, porque ultimamente a realidade é inacessível. Nós filtramos a realidade através dos nossos 5 sentidos e interpretamos ela com o nosso cérebro. Nós não temos realmente como compreender toda a realidade, até mesmo
A ciência não compreende a realidade por completo, a religião não compreende a realidade por completo, mas ainda existe algo muito mais importante para o indivíduo, que é você, o seu coração, a sua experiência de viver. Por isso eu argumentaria que já estamos todos nós mentindo, de certa forma, para nós mesmos, quando acordamos de manhã com uma ideia na cabeça e achamos que essa ideia é importante, achamos que nossas ações são importantes, ou achamos que as regras são importantes, ou quando mentimos para os outros com as mesmas coisas. A questão aqui não é... Quando eu falo mentir, eu não falo em tom pejorativo. Quando eu falo em ilusões, eu não falo em tom pejorativo. Eu falo pelo contrário. Eu digo que isso é o núcleo do que torna a humanidade, do que nos distingue nesse planeta. Então, mintam, mas mintam por mentir, assim como a arte deve ser feita pela arte. L'art pour l'art, ou art for art's sake. Vivam por viver, mas não para sobreviver. É preciso ser realmente muito romântico para fazer isso. E existe alguma frustração maior nos tempos modernos do que a falta de romance? Não é isso que ansiamos, não é por isso que vemos filmes antigos e pensamos, nossa, como essa época parece boa, de maneira que hoje em dia não é. Não sentimos uma necessidade por romance, por aventura, por emoção? Bom, meus amigos, isso tudo é uma mentira. Então, acreditem ou não.